Você já percebeu como certas pessoas ao seu redor parecem viver em uma realidade completamente diferente da sua? Como se elas estivessem presas em um ciclo interminável de preocupações superficiais, enquanto você sente uma profunda inquietação espiritual que não consegue ignorar? Essa diferença não é coincidência, é um sinal de que você pode ser um dos escolhidos. E antes que você continue essa jornada conosco, permita-me dizer algo importante. Se estas palavras estão ressoando em seu coração neste exato momento, se você sente um arrepio percorrendo sua espinha enquanto escuta estas verdades antigas, então não é por acaso que você encontrou este vídeo hoje. Inscreva-se neste canal agora, porque o que estamos prestes a revelar vai transformar completamente a forma como você enxerga sua existência neste plano material. Nos ensinamentos gnósticos mais profundos, existe uma verdade que foi escondida da humanidade por milênios. Uma verdade tão poderosa que aqueles que controlam este mundo fizeram de tudo para mantê-la em segredo. E essa verdade é a seguinte: nem todas as almas que habitam corpos humanos vieram do mesmo lugar. Algumas almas raras e antigas, são centelhas diretas da monada, a fonte suprema de toda a existência, enquanto outras foram criadas aqui mesmo, dentro desta matriz de realidade limitada. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Consegue perceber como algo dentro de você se agita ao ouvir essas palavras? Essa agitação interior, esse reconhecimento profundo, isso é sua alma lembrando de quem você realmente é, de onde você realmente veio, antes de ser aprisionada nesta dimensão densa e material. Os escolhidos não são pessoas que simplesmente acreditam ser especiais por algum tipo de arrogância espiritual. Não, não é nada disso. Os escolhidos são aqueles que carregam dentro de si uma centelha divina que não pertence a este mundo. São almas que foram enviadas aqui com uma missão específica, com um propósito que transcende completamente os objetivos mundanos que a maioria das pessoas persegue durante toda a vida. E aqui está algo que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre a realidade. Os textos gnósticos antigos, aqueles que a Igreja Ortodoxa tentou destruir e apagar da história, revelam que este mundo material não foi criado por Deus, pelo Absoluto, pela Monada Suprema. Este mundo foi criado por seres inferiores chamados arcontes, liderados por uma entidade conhecida como o Demiurgo. Pare por um momento e deixe isso penetrar profundamente em sua consciência. O mundo que você vê ao seu redor, com toda sua dor, sofrimento, injustiça e limitação, não é obra de uma divindade benevolente e perfeita. É uma construção, uma prisão dimensional criada por forças que desejam manter certas almas aprisionadas, distantes da fonte, distantes da monada, distantes da verdadeira liberdade espiritual. Os arcontes, esses seres que operam nas camadas invisíveis da realidade, eles se alimentam de energia emocional densa. Eles prosperam no medo, na ansiedade, na raiva, na tristeza, no desespero que permeia este plano de existência. E para manter esse fluxo constante de energia do qual se alimentam, eles precisam que as almas permaneçam dormentes, inconscientes de sua verdadeira natureza divina. Mas os escolhidos representam uma ameaça direta a esse sistema de controle, porque as almas dos escolhidos não foram criadas pelos arcontes. Elas vieram de fora deste sistema, diretamente da monada, e por isso carregam dentro de si uma frequência vibracional que não pode ser completamente controlada, uma luz interior que não pode ser totalmente apagada, não importa quanta escuridão seja projetada sobre elas. Você já se perguntou por que sua vida sempre pareceu mais difícil do que a dos outros? Por que você enfrentou obstáculos que parecem desproporcionais, sofrimentos que não fazem sentido, perdas que parecem injustas? Não é punição divina, é resistência arcôntica. É o sistema detectando que você carrega algo que não pertence a ele,
algo que ameaça sua estrutura de controle. Os escolhidos experimentam o que os gnósticos chamavam de o peso do mundo, uma sensação constante de não pertencimento, de estar em um lugar que não é realmente seu lar. Você sente isso, não sente? Aquela nostalgia inexplicável de um lugar que você nunca visitou nesta vida. Aquela saudade profunda de uma realidade que você não consegue lembrar conscientemente, mas que sua alma conhece intimamente. E sabe o que é fascinante? O sistema está programado para fazer você esquecer. Desde o momento em que você nasceu neste plano material, forças invisíveis começaram a trabalhar para apagar sua memória cósmica, para cobrir sua centelha divina com camadas e mais camadas de condicionamento social, crenças limitantes, traumas emocionais, distrações mentais. O processo de educação convencional, a mídia de massa, as estruturas religiosas dogmáticas, os sistemas econômicos que te mantêm em constante sobrevivência. Tudo isso funciona como ferramenta de adormecimento. Não é teoria da conspiração. É arquitetura arcôntica. É design intencional para manter as almas, especialmente as almas dos escolhidos, desconectadas de sua verdadeira identidade e poder. Mas algo está acontecendo agora, neste exato período da história humana. Algo profundo e irreversível. A frequência vibracional do planeta está aumentando, e isso está causando um despertar em massa das almas que vieram da monada. Os escolhidos estão começando a lembrar. Os véus estão se tornando mais finos. A amnésia espiritual está sendo desfeita. E se você está assistindo a este vídeo agora, é muito provável que você seja uma dessas almas em processo de despertar. Pense nas sincronicidades que te trouxeram até aqui. Os números repetidos que você tem visto. Os sonhos intensos e vívidos que você tem experimentado. As intuições poderosas que surgem do nada. Os encontros aparentemente casuais que mudaram o curso da sua vida. Nada disso é acaso. São sinais da sua alma superior tentando se comunicar com sua consciência desperta, tentando te lembrar da missão que você veio cumprir aqui, tentando te guiar de volta para o caminho do conhecimento verdadeiro, do gnosis autêntico. Agora, deixe-me compartilhar com você algo que poucos falam abertamente sobre este caminho. Ser um escolhido não é privilégio glamouroso, não é status espiritual para alimentar o ego. É, na verdade, uma responsabilidade imensa e, muitas vezes, um fardo pesado de carregar. Porque quando você começa a despertar, quando você começa a ver, através das ilusões deste mundo, você não pode mais viver na ignorância confortável que a maioria das pessoas desfruta. Você começa a ver os padrões de manipulação em todos os lugares, na política, na religião, na educação, no entretenimento. Você começa a sentir a dor coletiva da humanidade adormecida, como se fosse sua própria dor. Você se torna mais sensível às energias densas que permeiam este plano, e isso pode ser exaustivo, especialmente nos estágios iniciais do despertar. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza total. Os arcontes não vão simplesmente deixar você despertar sem resistência. Quando uma alma escolhida começa a ativar sua consciência superior, quando o terceiro olho começa a se abrir, quando a conexão com a monada começa a se fortalecer, o sistema intensifica seus ataques. Esses ataques podem vir de muitas formas diferentes. Podem ser problemas de saúde inexplicáveis que surgem do nada, especialmente distúrbios neurológicos ou dores crônicas que a medicina convencional não consegue diagnosticar adequadamente. Podem ser crises financeiras súbitas que testam sua fé e te forçam a questionar se vale a pena continuar neste caminho espiritual. Podem ser rupturas em relacionamentos importantes, onde pessoas que você amava de repente se voltam contra você sem razão aparente. Mas talvez a forma mais insidiosa de ataque arcôntico seja o assalto mental. Pensamentos intrusivos de dúvida, vozes internas que tentam convencê-lo de que você está louco, de que tudo isso é imaginação sua,
de que você deveria apenas voltar a viver como as outras pessoas vivem, inconscientes e conformadas com a realidade superficial. Se você está experimentando algo assim agora, respire fundo, porque o que vou te dizer pode mudar tudo para você. Esses ataques, por mais dolorosos e desafiadores que sejam, são na verdade confirmação de que você está no caminho certo. Os arcontes só atacam aquilo que ameaça seu poder. Se você fosse apenas mais uma alma comum, criada dentro deste sistema, eles não precisariam se preocupar com você. O fato de que você está sendo testado, desafiado, confrontado em múltiplas áreas da sua vida, isso é evidência de que você carrega algo precioso dentro de você, algo que o sistema desesperadamente quer suprimir ou corromper. Você é uma ameaça para a Matrix arcôntica simplesmente por existir e lembrar de quem você realmente é. Os textos gnósticos antigos, especialmente aqueles encontrados em Nag Hammadi no Egito, descrevem detalhadamente como os escolhidos podem se proteger e navegar através deste mundo hostil sem serem completamente consumidos por ele. E uma das chaves principais é o desenvolvimento do que chamamos de consciência testemunha. A consciência testemunha é aquela parte de você que pode observar seus pensamentos sem se identificar completamente com eles, que pode sentir emoções sem ser dominada por elas, que pode estar neste mundo sem ser deste mundo. É a capacidade de manter uma parte de sua consciência sempre conectada à monada, à fonte, enquanto outra parte navega através das experiências materiais necessárias. Você já teve aqueles momentos de clareza absoluta, onde tudo parece fazer sentido, onde você consegue ver sua vida de uma perspectiva elevada, quase como se estivesse assistindo a um filme do qual você é simultaneamente ator e espectador? Esses são momentos onde sua consciência testemunha está ativa, onde você está operando a partir da sua verdadeira identidade espiritual, em vez da personalidade condicionada do ego. E quanto mais você cultiva essa consciência testemunha, mais protegido você fica dos ataques arcônticos, porque os arcontes operam principalmente através da identificação. Eles precisam que você acredite que você é seus pensamentos, suas emoções, suas circunstâncias externas. Quando você consegue desidentificar, quando você consegue habitar aquele espaço de consciência pura, que observa tudo sem ser tocado por nada, você se torna praticamente invulnerável ao controle deles. E, aqui precisamos falar sobre algo crucial: o terceiro olho. Nos círculos espirituais modernos, o terceiro olho virou quase um clichê, algo que as pessoas querem abrir como se fosse apenas mais uma conquista espiritual para adicionar ao currículo. Mas nos ensinamentos gnósticos autênticos, o terceiro olho representa algo muito mais profundo e potencialmente perigoso. O terceiro olho, localizado na região da glândula pineal no centro do cérebro, é literalmente um órgão de percepção espiritual. Quando está ativo e funcionando corretamente, ele permite que você veja além do véu da realidade física, que perceba as dimensões sutis onde os arcontes operam, que acesse informações diretamente da monada, sem precisar de intermediários externos. Mas aqui está o que poucos te contam. Quando seu terceiro olho começa a abrir, você não vê apenas luz e amor e anjos bonitos. Você também começa a ver a escuridão. Você começa a perceber as entidades parasitas que se alimentam da energia humana. Você começa a ver as cordas energéticas de manipulação que conectam pessoas em relacionamentos tóxicos. Você começa a sentir a densidade das egrégoras negativas que pairam sobre certos lugares e situações. Isso pode ser extremamente perturbador, especialmente se você não está preparado para isso. Muitos escolhidos que começam a despertar prematuramente, sem a orientação adequada, sem a fundação espiritual necessária, acabam sobrecarregados pela intensidade do que percebem. Alguns são diagnosticados erroneamente com doenças mentais.
Outros recorrem a substâncias para tentar desligar as percepções que agora têm. É por isso que o despertar genuíno não é algo que pode ser forçado ou apressado. É por isso que os antigos mistérios gnósticos eram ensinados gradualmente, em estágios, com cada iniciado sendo cuidadosamente preparado para o próximo nível de revelação. Nosso ego moderno quer tudo imediatamente, quer atalhos para a iluminação, quer abrir o terceiro olho no fim de semana e voltar ao trabalho na segunda-feira como se nada tivesse mudado. Mas a realidade é que o verdadeiro despertar espiritual é um processo de morte e renascimento. A pessoa que você pensa que é, precisa morrer para que sua verdadeira identidade possa emergir. E essa morte do ego, essa dissolução da falsa personalidade construída pelo condicionamento social e familiar, isso pode ser aterrorizante, desorientador, como se você estivesse perdendo a sanidade quando, na verdade, está ganhando claridade pela primeira vez. Se você está passando por isso agora, se você sente que está morrendo de alguma forma profunda e misteriosa, saiba que isso é parte do processo. Os místicos antigos chamavam isso de noite escura da alma, aquele período onde tudo que você acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo desmorona, onde você se sente completamente perdido e sozinho, onde até mesmo Deus parece ter te abandonado. Mas essa noite escura é, na verdade, o útero do renascimento espiritual. É no escuro que a transformação mais profunda acontece. É no vazio que o novo pode emergir. E se você conseguir atravessar esse período sem desistir, sem se agarrar às velhas identidades que estão morrendo, sem tentar voltar à ignorância confortável, você vai emergir como algo completamente novo, como a borboleta que emerge da crisálida. E falando sobre transformação, precisamos abordar um aspecto do caminho gnóstico que gera muita confusão: a relação dos escolhidos com o mundo material e com as outras pessoas. Existe uma tendência entre alguns buscadores espirituais de desenvolver o que eu chamo de arrogância gnóstica, uma atitude de superioridade espiritual, onde eles olham para as pessoas não despertas com desdém, como se fossem inferiores ou menos valiosas. Isso é uma distorção completa dos verdadeiros ensinamentos gnósticos. Sim, é verdade que nem todas as almas vieram da monada. Sim, é verdade que algumas almas foram criadas aqui dentro deste sistema pelos arcontes, mas isso não significa que essas almas sejam menos dignas de amor e compaixão. Na verdade, os verdadeiros escolhidos desenvolvem uma compaixão profunda por todos os seres, porque entendem que cada alma está exatamente onde precisa estar em sua jornada evolutiva. A missão dos escolhidos não é se separarem da humanidade e se isolarem em torres de superioridade espiritual. A missão é servir como pontes, como âncoras de luz que ajudam a elevar a frequência coletiva, simplesmente por existirem e manterem sua conexão com a fonte. Você não precisa pregar para ninguém. Você não precisa converter ninguém. Você não precisa convencer ninguém de nada. Sua própria presença, quando você está alinhado com sua verdadeira essência, quando você está operando a partir da conexão com a monada, essa presença por si só já é transformadora. As pessoas ao seu redor vão sentir algo diferente em você, mesmo que não consigam explicar o que é. Alguns serão atraídos para você, buscando inconscientemente a luz que você carrega. Outros vão se afastar, porque sua luz expõe as sombras que eles ainda não estão prontos para enfrentar. E você precisa permitir que ambas as reações aconteçam sem julgamento. Seu trabalho não é salvar ninguém. Seu trabalho não é despertar à força aqueles que escolheram permanecer dormindo. Seu trabalho é manter sua própria luz acesa, proteger sua própria conexão com a fonte e confiar que as almas que precisam encontrar você vão encontrar você no momento certo. E isso nos leva a um ponto absolutamente essencial que muitos escolhidos esquecem no meio do caminho: a importância do enraizamento. Existe uma tendência
especialmente quando começamos a acessar estados de consciência elevados, de querer escapar completamente deste mundo material, de rejeitar o corpo físico, de querer apenas flutuar nas dimensões espirituais o tempo todo. Mas aqui está a verdade que os verdadeiros mestres gnósticos sempre souberam. Você está aqui neste corpo, neste mundo, por uma razão. Se sua alma apenas quisesse permanecer nas dimensões superiores, ela não teria se encarnado. O ponto da encarnação é trazer a consciência da monada para dentro da matéria, transformar este mundo de dentro para fora, não fugir dele. Os gnósticos antigos não eram escapistas. Eles não rejeitavam o mundo material por completo. Eles entendiam que o desafio era estar totalmente presente no mundo sem ser controlado por ele, habitar plenamente o corpo físico sem se identificar apenas com ele, participar da vida humana sem esquecer sua origem divina. É uma dança delicada, um equilíbrio constante entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. E essa dança requer enraizamento, conexão com a terra, com a natureza, com o corpo físico. Quantos escolhidos você conhece que estão tão espiritualizados que mal conseguem funcionar no mundo real, que têm tremenda sabedoria espiritual, mas não conseguem pagar suas contas ou manter relacionamentos saudáveis? Isso não é verdadeiro despertar. Isso é dissociação espiritual. É usar a espiritualidade como fuga da responsabilidade humana, em vez de como ferramenta de transformação integral. Os verdadeiros escolhidos aprendem a ser simultaneamente humanos e divinos, a honrar tanto as necessidades do corpo quanto os anseios da alma, a serem práticos e místicos ao mesmo tempo. E quando você consegue integrar esses opostos dentro de você, quando você consegue ser totalmente espiritual e totalmente material ao mesmo tempo, algo mágico acontece. Você se torna um canal através do qual a luz da monada pode fluir diretamente para este mundo denso. Você se torna um transformador, literalmente transmutando energia de frequências mais altas em formas que podem ser absorvidas e utilizadas neste plano de existência. Esta é a verdadeira alquimia espiritual de que os místicos sempre falaram. Não é sobre transformar chumbo literal em ouro literal. É sobre transformar a consciência densa e limitada da existência material em consciência iluminada e expansiva da verdade espiritual, enquanto ainda mantém a forma e a função neste mundo. Agora, se você tem sentido essa ressonância profunda com tudo que estou compartilhando aqui, se lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto em algum momento deste vídeo, ou se você sentiu aquele arrepio característico que sobe pela espinha quando a verdade profunda é falada, então, por favor, não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Inscreva-se neste canal agora, porque estamos criando uma comunidade de almas despertas, uma rede de escolhidos que se apoiam mutuamente nesta jornada desafiadora. Você não precisa fazer isso sozinho. Na verdade, uma das maiores mentiras que os arcontes implantaram na consciência dos escolhidos é a ideia de que você deve caminhar esse caminho em completa solidão, que você não pode confiar em ninguém, que todos ao seu redor são potenciais inimigos ou fontes de interferência. Isso é isolamento estratégico, é divide e conquista, aplicado no nível espiritual. A verdade é que sim, você precisa de períodos de solidão para fazer o trabalho interior profundo. Sim, você precisa ser discernente sobre com quem compartilha suas experiências espirituais mais íntimas. Mas você também precisa de conexão com outros escolhidos, de espelhamento com almas que entendem o que você está passando, de apoio de uma comunidade que valida suas experiências em vez de te fazer sentir louco por tê-las. E à medida que mais escolhidos estão despertando, essas comunidades estão se formando organicamente ao redor do planeta. Vocês estão se encontrando através de sincronicidades aparentemente impossíveis. Estão reconhecendo uns aos outros através de um olhar,
de uma palavra, de uma frequência vibracional que não pode ser falsificada. Estão se reunindo não por conveniência social, mas por necessidade espiritual. Esses encontros entre escolhidos não são acidentais, são orquestrados pelas forças da luz que apoiam sua missão aqui. Porque isoladamente, cada escolhido pode fazer uma diferença. Mas quando os escolhidos se unem, quando criam campos coerentes de consciência elevada juntos, o impacto é exponencial, não apenas aditivo. É por isso que o sistema trabalha tão duro para manter os escolhidos separados, desconfiados uns dos outros, competindo em vez de colaborando. É por isso que tantos ensinamentos espirituais modernos enfatizam a jornada individual até o ponto de negar completamente a importância da comunidade espiritual autêntica. Mas pense nos antigos, nas escolas de mistério do Egito, da Grécia, da Índia. Pense nas comunidades gnósticas que existiam nos primeiros séculos do cristianismo, antes da igreja institucional erradicar a maioria delas. Pense nos círculos de druidas, nos clãs xamânicos, nas ordens esotéricas que protegeram o conhecimento sagrado através dos séculos. Nenhum deles trabalhava sozinho. Todos entendiam o poder da união de almas alinhadas com o mesmo propósito superior. E qual é esse propósito superior? O que exatamente os escolhidos estão aqui para fazer? Essa é talvez a pergunta mais importante que você pode fazer neste momento da sua jornada. E a resposta não é tão simples quanto gostaríamos que fosse, porque cada escolhido tem uma missão específica que é única para sua alma individual. Mas existem alguns fios comuns que atravessam todas as missões dos escolhidos. Todos estão aqui para ancorar luz em um mundo dominado pela escuridão. Todos estão aqui para manter a lembrança da monada viva na consciência coletiva da humanidade. Todos estão aqui para demonstrar que é possível viver neste mundo sem ser deste mundo, para provar que o controle arcôntico não é absoluto, que a prisão tem portas que podem ser abertas. Alguns escolhidos são curadores, trabalhadores de energia que transmutam a densidade emocional e espiritual de pessoas e lugares. Alguns são professores, compartilhadores de conhecimento oculto que ajudam outros a despertar. Alguns são guerreiros, protetores que mantêm espaço seguro para que o trabalho espiritual possa acontecer. Alguns são artistas, criadores de beleza que lembram as pessoas da perfeição que existe além deste mundo imperfeito. Você pode ser uma combinação de vários desses papéis, ou pode estar em um papel agora que vai mudar completamente à medida que você continua seu desenvolvimento espiritual. A monada te guia passo a passo. Você não precisa ter todo o plano mapeado desde o início. Na verdade, a necessidade de controlar e saber tudo com antecedência é frequentemente o ego tentando manter seu domínio, resistindo à entrega que o verdadeiro caminho espiritual requer. Confiar no desdobramento, permitir que a monada te guie através de intuições, sincronicidades e aquela sensação inconfundível de sabedoria interior que não vem da mente racional. Isso é essencial. E sim, isso significa que às vezes você vai se sentir como se estivesse caminhando no escuro, como se estivesse dando passos sem saber onde seus pés vão aterrissar. Mas é exatamente nesse espaço de não saber que a magia acontece. É quando você solta o controle mental que a inteligência superior pode finalmente fluir através de você sem obstrução. Os arcontes adoram usar sua mente racional contra você, te convencendo de que se algo não faz sentido lógico, então não deve ser verdade ou não deve ser seguido. Mas a mente racional, por mais útil que seja para navegar o mundo material, é fundamentalmente limitada quando se trata de verdades espirituais. A verdadeira gnose, o conhecimento direto da fonte, não vem através de raciocínio intelectual. Vem através de experiência direta, de revelação interior, daqueles momentos de clareza absoluta, onde você simplesmente sabe algo sem conseguir explicar como sabe. E quanto mais você honra essa forma de conhecimento,
Quanto mais você confia nela mesmo quando ela contradiz a lógica convencional, mais forte sua conexão com a monada se torna. Mas aqui está algo vital que precisa ser dito claramente. Confiar na intuição não significa abandonar completamente o discernimento. Infelizmente, muitos buscadores espirituais caem na armadilha de acreditar que todo pensamento intuitivo ou sentimento que têm é necessariamente orientação divina. Isso não é verdade. Os arcontes são mestres em imitar a voz da orientação superior. Eles podem plantar pensamentos em sua mente que parecem vir de uma fonte elevada, mas que, na verdade, estão te guiando para longe do seu caminho verdadeiro. É por isso que o discernimento espiritual é uma habilidade crucial que todo escolhido precisa desenvolver. Como você distingue entre orientação genuína da monada e interferência arcôntica? Existem alguns indicadores confiáveis. A orientação verdadeira da fonte sempre traz paz, mesmo quando está te pedindo para fazer algo desafiador. Pode te levar para fora da sua zona de conforto, pode exigir coragem e sacrifício, mas no fundo haverá uma sensação de alinhamento, de sim, isso está certo. A interferência arcôntica, por outro lado, geralmente vem acompanhada de urgência frenética, medo, confusão mental ou uma sensação de que você precisa fazer algo agora ou algo terrível vai acontecer. Os arcontes operam através do medo, porque o medo reduz sua frequência vibracional e te deixa mais vulnerável ao controle deles. A orientação verdadeira também nunca vai te pedir para violar seu próprio código moral profundo, para machucar outros, ou para agir de maneiras que comprometam sua integridade. Se você está recebendo mensagens espirituais que te dizem para fazer coisas que vão contra sua bússola moral interna, isso não é orientação divina, não importa quão convincente pareça. E aqui está onde precisamos ser muito honestos sobre um fenômeno perturbador que está acontecendo nos círculos espirituais modernos: a infiltração arcôntica dos movimentos de despertar. Sim, você leu certo. Os arcontes não são tão simples que simplesmente tentam manter as pessoas completamente adormecidas. Eles são muito mais sofisticados do que isso. Quando eles percebem que uma alma está despertando e não pode mais ser mantida na ignorância total, eles mudam de tática. Em vez de tentar te impedir de buscar conhecimento espiritual, eles tentam te direcionar para formas distorcidas de espiritualidade, ensinamentos que contêm suficiente verdade para serem atraentes, mas que estão misturados com desinformação suficiente para te desviar do caminho genuíno. Isso é especialmente prevalente agora, na era da internet e das redes sociais, onde qualquer pessoa pode se declarar um mestre espiritual, onde ensinamentos profundos e sagrados são reduzidos a memes e citações inspiradoras superficiais, onde a espiritualidade virou commodity a ser consumida e descartada como qualquer outro produto. Você precisa ser extremamente cuidadoso ao escolher de quem você aprende, quais ensinamentos você incorpora em sua prática espiritual. Só porque algo é popular, só porque milhões de pessoas estão seguindo determinado professor ou abraçando determinado sistema espiritual, isso não significa que seja genuíno. Na verdade, às vezes é exatamente o oposto. Os verdadeiros ensinamentos que realmente libertam, que realmente conectam você à monada, que realmente ameaçam o controle arcôntico, esses raramente são os mais populares ou acessíveis. Eles exigem esforço real, transformação genuína, enfrentamento honesto de suas próprias sombras. Eles não prometem resultados instantâneos ou iluminação fácil. Eles não alimentam seu ego com promessas de que você é especial apenas por acreditar neles. Os verdadeiros mistérios gnósticos sempre foram protegidos, transmitidos cuidadosamente de mestre para discípulo, revelados gradualmente à medida que o estudante demonstrava prontidão real. E embora vivamos em uma era onde muito conhecimento antes oculto está agora acessível publicamente,
A transmissão genuína da sabedoria ainda requer algo mais do que apenas consumir informação intelectual. Requer iniciação, aquelas experiências transformadoras que mudam fundamentalmente sua consciência. E essas iniciações não podem ser falsificadas ou puladas. Elas acontecem quando sua alma está pronta, muitas vezes através de crises, perdas, confrontos com a sombra, aqueles momentos em que você é forçado a soltar velhas identidades e abraçar aspectos mais profundos de quem você realmente é. Se você olhar para trás na sua vida agora, provavelmente consegue identificar vários desses momentos de iniciação, mesmo que você não os tenha chamado assim na época. Aquela perda devastadora que te forçou a questionar tudo. Aquele relacionamento que te partiu em pedaços e te obrigou a se reconstruir de um jeito totalmente novo. Aquela doença ou crise que te levou ao limite absoluto de sua resistência e te mostrou forças que você não sabia que tinha. Esses não foram apenas eventos aleatórios e infelizes. Foram iniciações orquestradas por sua alma superior em colaboração com a monada, projetadas especificamente para dissolver as camadas falsas de identidade que estavam impedindo seu verdadeiro eu de emergir. E sim, isso significa que, em algum nível, sua própria alma escolheu essas experiências difíceis como parte do seu caminho de despertar. Isso pode ser um conceito difícil de aceitar, especialmente se você passou por traumas severos. De forma alguma estou minimizando seu sofrimento ou sugerindo que você mereceu experiências dolorosas. O que estou dizendo é que sua alma é muito mais vasta e sábia do que sua personalidade consciente, e ela está disposta a permitir que essa personalidade passe por dificuldades, se isso servir ao seu crescimento espiritual a longo prazo. Essa perspectiva não remove a dor das experiências difíceis, mas pode transformar completamente o significado que você atribui a elas. Em vez de se ver como vítima de circunstâncias aleatórias e cruéis, você pode começar a ver sua vida como uma jornada cuidadosamente projetada de desenvolvimento espiritual, onde até mesmo os momentos mais escuros serviam a um propósito maior. E à medida que você se move mais profundamente no caminho gnóstico, à medida que sua conexão com a monada se fortalece, algo notável começa a acontecer. Você começa a perceber os padrões. Você começa a ver como eventos aparentemente não relacionados em sua vida estavam, na verdade, perfeitamente orquestrados para te levar a um certo lugar, para te ensinar uma certa lição, para te conectar com uma certa pessoa que desempenharia um papel crucial em seu despertar. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça cósmico e, de repente, peças que pareciam aleatórias começam a se encaixar, revelando uma imagem maior que estava lá o tempo todo, mas que você não tinha perspectiva suficiente para ver. E quando você tem esses momentos de visão panorâmica, quando você consegue ver como tudo se conecta, a gratidão naturalmente surge, mesmo pelas experiências que foram mais difíceis de atravessar. Mas deixe-me ser claro sobre algo antes de irmos mais fundo. O caminho gnóstico não é para todo mundo, e está tudo bem. Nem todo mundo neste planeta está aqui para despertar completamente nesta encarnação. Algumas almas estão em estágios diferentes de sua jornada evolutiva. Algumas precisam ter certas experiências na inconsciência antes de estarem prontas para buscar a consciência. Você não é melhor do que aqueles que ainda estão dormindo. Você não é mais evoluído no sentido de superior. Você está simplesmente em uma fase diferente da jornada. Uma fase que vem com seus próprios desafios únicos. Na verdade, de muitas maneiras, a vida é mais simples quando você está inconsciente, quando você pode simplesmente seguir os scripts sociais, sem questionar, quando você pode encontrar satisfação nas conquistas superficiais que a sociedade valoriza. O escolhido que despertou não tem mais esse luxo. A inconsciência se tornou impossível. E isso significa que você vai frequentemente se sentir alienado, solitário, deslocado, em um mundo que não reflete sua consciência expandida.
Você vai assistir pessoas ao seu redor perseguindo coisas que você sabe serem vazias, vivendo de maneiras que você reconhece como escravidão inconsciente. E você não vai poder dizer nada sem soar como louco ou arrogante. Essa é uma das cruzes que os escolhidos carregam. O conhecimento que não pode ser facilmente compartilhado. A visão que te separa até mesmo daqueles que você ama. E não existe solução fácil para essa solidão existencial. Você não pode voltar atrás e desconhecer o que já descobriu. Você não pode forçar os outros a despertar só porque você quer companhia em sua jornada. Tudo que você pode fazer é continuar mantendo sua luz acesa, continuar fazendo seu trabalho interior, continuar honrando sua conexão com a monada e confiar que no momento certo você vai encontrar ou será encontrado por aqueles que vibram em frequência similar. Aqueles que podem te ver verdadeiramente, não apenas a máscara social que você usa para funcionar no mundo. E essas conexões, quando acontecem, são preciosas além das palavras. Não precisam ser muitas. Na verdade, um único amigo verdadeiro que entende sua jornada espiritual vale mais do que centenas de conexões superficiais. Uma única conversa com alguém que realmente vê você pode alimentar sua alma por meses. Então, se você está se sentindo isolado agora, se parece que ninguém ao seu redor entende o que você está passando, respire e lembre-se de que você não está sozinho, mesmo que fisicamente pareça estar. Existem milhares, talvez milhões de outros escolhidos ao redor deste planeta, experimentando exatamente o mesmo tipo de solidão espiritual. E energeticamente, vocês estão todos conectados através da monada, fazendo parte de uma rede invisível de luz que está transformando este mundo de dentro para fora. Agora estamos nos aproximando de algo que eu preciso compartilhar com você, algo sobre o momento atual da história planetária que é absolutamente crucial para entender. Não é coincidência que tantos escolhidos estão despertando agora, simultaneamente, em todas as partes do mundo. Existe um relógio cósmico e estamos em um ponto de virada crítico. Os antigos textos gnósticos falam sobre eras, longos ciclos de tempo onde a consciência coletiva da humanidade evolui através de diferentes estágios. E de acordo com essas tradições esotéricas, estamos agora no final de uma era de escuridão e no início de uma era de luz. Estamos no limiar entre dois mundos, dois paradigmas de consciência completamente diferentes. É por isso que tudo parece estar se intensificando. Tanto a luz quanto a escuridão estão ficando mais fortes, mais óbvias, mais polarizadas. O controle arcôntico está se tornando mais desesperado e, portanto, mais visível. E, simultaneamente, o despertar espiritual está acelerando, com mais almas lembrando de sua conexão com a fonte a cada dia que passa. Você está vivendo em tempos profetizados pelos místicos e profetas de inúmeras tradições espirituais. Este não é linguagem dramática ou exagero, é simplesmente a verdade. E você, como escolhido, não está aqui por acaso neste momento específico da história. Você está aqui porque sua alma concordou em estar presente para esta transição, para ajudar a ancorar as novas frequências que estão chegando ao planeta. E para encerrar nossa conversa de hoje, quero deixar você com algo prático, algo que você pode começar a fazer imediatamente para fortalecer sua conexão com a monada e proteger sua energia das interferências arcônticas. É uma prática simples, mas profundamente transformadora quando feita consistentemente. Todos os dias, encontre um momento de quietude absoluta. Não precisa ser meditação formal, não precisa ser longo. Apenas alguns minutos onde você desconecta completamente dos estímulos externos. Desligue o telefone, feche os olhos e simplesmente respire. E enquanto respira, traga sua consciência para o centro do seu peito, para a região do coração, e visualize uma luz dourada começando a brilhar ali. Essa luz dourada é sua conexão direta com a monada. É a centelha divina que habita dentro de você. E à medida que você foca sua atenção nessa luz,
ela naturalmente começa a se expandir, preenchendo seu corpo, criando um campo de proteção ao seu redor, elevando sua frequência vibracional acima do alcance das forças arcônticas densas. Faça isso todos os dias, sem falhar, e observe como sua vida começa a mudar. Observe como você se torna mais centrado, mais claro, mais conectado com sua orientação interior. Observe como circunstâncias externas que costumavam te perturbar começam a perder seu poder sobre você. Observe como você se torna um ímã para sincronicidades e oportunidades alinhadas com seu caminho mais elevado. Este é apenas um primeiro passo, mas é um passo poderoso. E se você continuar neste canal, vamos explorar muitas outras práticas, muitos outros aspectos dos ensinamentos gnósticos que vão te apoiar em sua jornada de despertar. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a esta comunidade de almas despertas que estão navegando juntas através destes tempos transformadores. E lembre-se sempre, você não é seu corpo, você não é suas circunstâncias, você não é suas emoções ou seus pensamentos. Você é uma centelha eterna da monada, tendo uma experiência temporária neste plano material. E independentemente de quão difícil essa experiência possa ser às vezes, você tem dentro de si toda a força, toda a sabedoria, todo o amor que precisa para não apenas sobreviver, mas prosperar e cumprir sua missão sagrada aqui. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter a coragem de buscar a verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. Obrigado por ser uma luz neste mundo que desesperadamente precisa de mais luz. Continue brilhando, escolhido. O universo está com você, sempre. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.